Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal PhysioOn. Nós estamos aqui falando de mais um tema hoje, falar sobre metabolismo de gordura e de carboidrato. Então, para quem não me conhece, meu nome é Manuel Spiegel, sou fisiologista do exercício e a gente vai passar essas informações para vocês em relação ao nosso metabolismo, principalmente durante a atividade física. Então, sempre o pessoal me pergunta, né? Eu utilizo mais carboidrato ou mais gordura durante o exercício? Então a gente vai ver quais são os fatores que são perpetuantes aí, né, dessa parte de metabolismo, tá? Então quais fatores que ajudam a aumentar mais o consumo de carboidrato ou mais o consumo, né, o gasto, no caso, pensando na gordura, tá? Então fique ligado aí no nosso canal e peço para vocês também se inscrever no nosso canal aí, curtir nossos vídeos, né, e compartilhá-los para que mais pessoas vejam também nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho sobre a fisiologia voltada ao metabolismo de gordura e carboidrato. Então a gente vendo aqui, ó, metabolismo de gordura e carboidrato durante o exercício, tá? Então, primeiro, tem que passar para vocês o seguinte: a molécula de glicose, a gente vê que a gente fala que glicose seria um carboidrato, né? Então, o glicogênio ele é estocado nos nossos músculos. Então, tem uma aula a gente falando sobre isso também. Os estoques de glicose no nosso corpo. Então, é principalmente no fígado e no tecido muscular, tá? A gente vê aí, ó, a cadeia molecular dela, tá vendo? A cadeia molecular do carboidrato tem 6 carbonos. Então, assim, é uma cadeia pequena que a gente consegue degradar rapidamente, ok? O ácido palmítico é um tipo de gordura, né, de ácido graxo que a gente consome, né, é bem comum na nossa alimentação. Ele é um ácido, né, a gente fala assim, um ácido graxo, ele contém aqui, ó, 16 carbonos, ou seja, é uma cadeia molecular praticamente quase 3 vezes maior, né, do que a glicose. Então, quando a gente vai degradar, né, a molécula de gordura, ela tem mais reações químicas. Então, para metabolizar ela, para virar energia, para a gente fazer atividade física, para a gente correr, né, ou nadar, ou pedalar, por exemplo, atividade de longa duração, a gente vai utilizar essa gordura como fonte de energia, mas o processo de produção de ATP ela vai ser muito mais lento, tá? Então já fica a dica aí. Então, nosso corpo ele precisa de mais oxigênio para oxidar a gordura e menos oxigênio para utilizar a glicose como fonte de energia, transformar a glicose em ATP, para fonte de energia, o trabalho mecânico, tá? Então, assim, lembrando lá, então a gente tem um conteúdo falando sobre bioenergética também, já está no nosso canal, tá? A via bioenergética tem 3 vias metabólicas, 2 anaeróbias e uma oxidativa, que é a aeróbia, tá? Eu vou falar só da via aeróbia aqui. Então, a via aeróbia, então, é criada por esse autor aí, o Hans Krebs, né? Então, tem um ciclo de Krebs, a gente vê ó, um monte de reação química acontecendo, mas todo o processo da via metabólica é quebrar substratos energéticos. Então, a gente vê aqui, ó, o AGL, ácido graxo livre, vê a glicose sendo quebrada e até mesmo a proteína sendo quebrada. Consequentemente, tudo para a formação do ATP, tá joia? Então, quando a gente fala assim, nós estamos num metabolismo predominantemente aeróbio, nós estamos utilizando essas 3 fontes de energia, tá? A glicose, a proteína e a gordura, tá? Só que a proteína ela tem função mais estrutural. Então, se a pessoa tiver com uma deficiência muito grande relacionada, no caso, à alimentação, pode ser que ela tenha uma degradação um pouco maior de proteína para produzir energia. Mas, basicamente, vai ser 3, 4 a 5% da produção de energia total de uma atividade, mesmo se for uma atividade longa, tá ok? Agora, se a pessoa pensar no metabolismo geral dela, do 100% de produção de energia para o exercício, ela em estado bem alimentado, ela vai ter uma produção de energia à base aí de carboidrato e de gordura, tá joia? Então, vamos tirar a proteína de lado, vamos deixar esses dois compostos, o carboidrato e a gordura, tá? Então, ó, pensando na via oxidativa, ela tem uma característica de produção lenta de energia, ela tem baixa potência de energia, então baixa produção de ATP por tempo, tá? E uma alta capacidade. Então, eu lembro que eu desenhei para vocês lá na bioenergética uma caixa d'água, né? 3 caixinhas d'água. As pequenininhas com maior vazão, que são as fontes anaeróbias, elas produzem energia rapidamente. Essa aqui é uma fonte de energia que ela tem uma alta capacidade, quer dizer, ela te dá energia por um longo tempo, porém, ela tem uma baixa vazão de energia. Então, ela consegue produzir menos ATP por tempo, tá? Agora, se a gente for parar para pensar,
Pensa aí comigo, ó, se eu tiver uma glicose e uma gordura, eu falei que a glicose tem uma cadeia molecular menor. Se ela é menor, ela quebra mais rápido, não quebra? Porque é gordura. Então, o nosso corpo, utilizando a via oxidativa, utilizando os dois compostos, ele vai dar prioridade, vamos colocar assim, de utilizar carboidrato, porque é mais fácil degradar, ok? Só que tem alguns fatores que influenciam nisso aí, tá? Além de fatores hormonais, que eu não vou falar agora, mas tem outros fatores que são relacionados com o treinamento. Então, pensando em duração do esforço, intensidade do esforço e a condição física do sujeito, tá? Então, uma pessoa que está mais condicionada, ela tem uma capacidade aeróbia maior, né? Uma potência aeróbia maior do corpo dela produzir energia de forma aeróbia, ela pode utilizar mais gordura como fonte de energia. Ao passo que uma pessoa que está iniciando, por exemplo, um treinamento, ela não tem muita condição física, então ela tem pouca capacidade de extrair oxigênio no meio ambiente e colocar no corpo dela, e o oxigênio chegar no músculo dela para produzir energia aeróbia, é mais fácil ela utilizar a glicose, porque vai chegar menos oxigênio no músculo dela, tá? Só que tudo isso a gente fala que é treinado, né? Nossa fisiologia, né, do exercício, nosso metabolismo é treinado com exercício. Por isso que a gente se adapta muitas vezes muito rápido, tá? Então, estou colocando um gráfico para vocês aqui, ó. Quando a gente vê a participação das vias metabólicas, nós estamos vendo ela aí, ó. Conforme vai passando o tempo, na linha de baixo aqui, né, na linha do X aqui, ó, tá? A gente vê, ó, vai passando o tempo em segundos, quanto mais tempo, a gente vai vendo o que, ó, a linha do predomínio aeróbio, ela vai subindo, o metabolismo aeróbio. Então, a via oxidativa, a partir aí, né, que a gente fala 90 segundos, né, até 180 segundos, 1 minuto e meio, 3 minutos, a via aeróbica já é a principal via de produção de energia. Tá legal? Aí passando aí, sabendo que exercícios aeróbios, né, acima de 3 minutos já predomina essa via metabólica, aí nós podemos ver assim, ó, como é que a duração do esforço ela pode interferir no metabolismo de gordura e de carboidrato. Então, o que a gente vê também, ó, se eu pego uma atividade física e começo a fazer o exercício por longo tempo, então, estou vendo na linha aqui, ó, 20 minutos, 40 minutos, 60, 80. Quer dizer, quanto mais tempo eu ficar fazendo exercício, eu estou vendo que o carboidrato ele vai se tornando uma via que é um substrato que não é muito utilizado pela via oxidativa, e o corpo ele vai dando mais prioridade para utilizar mais gordura como fonte de energia. Então, quanto mais longa a atividade, maior o metabolismo de gordura. Quanto mais longa a atividade, o percentual que a gente vai ter de glicose estocado no fígado, no músculo, ele vai caindo. Então, nosso corpo ele vai dando prioridade para segurar ele. E vai dando prioridade para utilizar mais gordura como fonte de energia. Normalmente acontece o quê? Quando a atividade é mais longa, normalmente a intensidade do esforço é mais curta, é mais baixa. Curta não, né? Tem que ser mais baixa. Curta não. Mas ela tem que ser mais baixa. Se a intensidade do esforço é mais baixa, eu consigo ficar mais tempo no exercício. Se a intensidade do esforço é mais alta, eu não consigo ficar muito tempo fazendo atividade, ok? Então, a relação duração e intensidade também ela vai influenciar nesse ponto. Então, lembrando que quanto mais tempo eu ficar, automaticamente a gente vai pensar a intensidade do exercício é mais baixa. Então, nosso corpo ele dá prioridade para utilizar mais percentual de gordura, né, como fonte de energia, tá? Mais gordura corporal como fonte de energia. Agora, quando a gente pensa na intensidade, né, ó, aqui tem um gráfico que é um pouquinho mais complexo que eu vou passar para vocês. Então, vamos devagar, tá? Esse aqui é um gráfico semelhante ao outro, né? Então, a gente vê lá, ó, percentual do VO2 máximo. Quando a gente fala percentual do VO2 máximo, é como se fosse velocidade. Estou correndo a 10 por hora, 12 por hora, 14 por hora, 15 por hora. Quanto mais intenso, o que a gente vai vendo aqui? Ó? Quanto mais intenso o esforço, a gente está vendo que o carboidrato, como ele é uma molécula menor, ele fragmenta, ele oxida mais rápido, ele vai sendo a principal fonte de energia durante o exercício aeróbio. Tá? Agora, quanto mais intenso que a gente vê também a queda do metabolismo da gordura, quer dizer, isso aí acontece também durante o exercício. Agora a gente vai ver o gráfico que eu falei para vocês, ó, um gráfico mais complexo um pouquinho. Então vamos devagarzinho, vou destacar algumas coisas, tá? Então vamos colocar lá, ó,
glicogênio muscular, né? O glicogênio muscular, ele, quanto mais, mais intenso for, a gente vê que o percentual aqui, ó, o tanto de glicogênio muscular, ó, representado por essa barrinha marrom, vamos destacar ela aqui, ó, em vermelho, tá vendo? Então, quanto mais intenso o exercício, sair de 25% do VO2, foi para 65%, foi para 85%. Quanto mais intenso, eu tenho mais utilização de glicose. E principalmente não é a glicose que está no meu sangue, no meu fígado, para chegar no músculo. Não dá tempo. Ele quer a glicose muscular mesmo. Então, o glicogênio muscular é degradado. E a gente vê que o percentual, quanto mais intenso, olha lá, ó, 85%, maior, no caso, a utilização de glicogênio muscular. Ao passo que a gente vê em relação aos ácidos graxos, ó, ácido graxo, quando eu trabalho em intensidades mais baixas, eu utilizo um percentual de ácido graxo, né? Ele vai estar circulante no plasma, quer dizer, sendo oferecido para o metabolismo oxidativo, maior. Conforme mais intenso o exercício, eu vou aumentando a intensidade para 65% ou para 85% do VO2, nós vamos ver que o percentual de gordura utilizado ele acaba sendo menor, tá? Então, por isso eu estava falando para vocês. Isso é importante de perceber. Então, se eu tenho gordura corporal que eu posso oxidar ela, eu sei que quanto mais melhor condicionado eu tiver, mais gordura corporal eu vou utilizar, tá? Como fonte de energia. E vou poupar a glicose, tranquilo? O glicogênio muscular e o glicogênio hepático. Só quanto mais intenso eu fizer a atividade física, mais intenso eu fizer, mais glicose eu vou estar utilizando. E também, quanto mais normalmente fazer o exercício, eu utilizo um percentual de gordura maior. Beleza? Então, foi essa a dica de hoje aí para vocês, está falando um pouquinho sobre esse metabolismo da carboidrato e gordura. Por isso que é legal entender sobre carboidrato e gordura e dependendo do esforço que você vai fazer, se é mais intenso, se é um esforço, no caso, mais longo, até como vai ser sua alimentação para exercício. Beleza? Ou até mesmo a sua suplementação durante o exercício. Tá bom por hoje, né? Então fica ligado nas nossas redes sociais, sai vídeo toda semana, tá? É um assunto que vocês podem estar escolhendo, coloca aí para nós, né? Comenta aí, faz um comentário, eu queria ver um vídeo sobre tal coisa, eu tenho dúvida sobre exercício. Coloca aí que a gente vai atender você, tá bom? Forte abraço, fica com a gente aí, curta a gente no canal, tá? E passe esse vídeo para mais pessoas também assistir nossos vídeos, tá ok? Um abração e até o próximo vídeo.